Bom, vamos lá. João, capítulo 14, verso 16. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Somente esse versículo que nós estamos. Paz, Carolzinha. João, capítulo 14, o Senhor está aqui falando acerca da sua ida para os braços do Pai e de que os discípulos passariam um tempo sem o Senhor Jesus. E os discípulos, por saberem que ficariam sós, eles temem por causa do que Jesus representava para eles. Né? Jesus representava para eles muito mais do que apenas amizade ou amor, ou porque Jesus era um amigo deles, mas o Senhor Jesus era para eles uma dinâmica muito maior. E aí o Senhor Jesus diz que vai, mas rogará ao Pai que envie outro Consolador. E é acerca disso que eu gostaria de conversar com os irmãos aqui essa noite, acerca desse Consolador. Primeiro que o Senhor Jesus diz assim: eu vos darei outro Consolador. Aquele que haveria de vir, ele completaria, ou seria para os discípulos aquilo que o Senhor Jesus era. Então ele era a extensão do próprio significado do que Jesus era. Ele é para nós um complemento. Então ele é a sucessão de Jesus físico. Ele é a representação e ele é a expressão clara e cristalina. Ele é a cópia daquilo que Jesus foi para os discípulos e que foi nos deixado. Então o Espírito Santo, ele é exatamente o que o nome dele diz, né? Ele é o Espírito. E ele é santo, porque ele é o Espírito Santíssimo, mais alto, mais elevado, colocado diante de Deus para nos curar, para nos ajudar, para interceder por nós. E a questão que eu gostaria de discutir com vocês essa noite é exatamente acerca desses títulos que o Espírito Santo recebe. O Espírito Santo recebe alguns títulos e nós começamos a buscá-lo, então, focado naquilo que nós recebemos. E nós estávamos conversando no final de semana com alguns amigos acerca, inclusive, da questão do batismo com o Espírito Santo e do que a igreja moderna vem tornando o Espírito Santo. E eu glorifico a Deus por todas as minhas experiências com o Espírito Santo. Eu não vou negá-las agora, uma vez que entendo que todas elas foram necessárias para amadurecer a minha fé e me tornar mais próximo agora do que eu acredito ser ideal na relação com o Espírito Santo de Deus. Então, é preciso que nós tenhamos medidas apropriadas acerca de quem é o Espírito Santo, de fato, aquele que o Senhor Jesus deixou a todos nós a fazer morada em nós. Nós temos, por vezes, o que eu tenho visto é uma declaração de saudade dos cultos, como se o Espírito Santo não estivesse conosco em nossas casas, como se o Espírito Santo não estivesse conosco em nosso lar. E o que eu tenho dito a vocês constantemente é: nós temos que ter saudade sim das nossas reuniões com os nossos irmãos e da coinonia, da comunhão que se dá, mas não de alguns aspectos específicos. Então, quando nós vemos aí algumas confissões de saudosismo da igreja, elas se dão em termos de como se apenas aqueles momentos de culto fossem momentos em que pudéssemos estar na presença do Espírito Santo. Ou se apenas aquele frenesi, aquele sentimento comum, geral, instituído no momento em que alguém se propõe a ministrar o Espírito Santo sobre a igreja, fossem os momentos em que nós o pudéssemos perceber ou o pudéssemos receber. E de fato, nós podemos estar equivocados nisso, né? Gente, eu estou brilhando aqui na câmera. Não vou ficar tentando arrumar não, mas eu estou brilhando bastante.
Então é importante que nós tenhamos essas medidas apropriadas acerca de quem é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo aqui em João 15:16, no original ele é o Paracleto, o Paracletus. Né? O Paracletus é exatamente o título pessoal que o Espírito Santo recebe, de Espírito Santo por sua natureza, né? Algo espiritual, elevado, maior que a carne, acima da carne e mais próximo de Deus, sendo própria extensão de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Esse santo faz referência também à sua natureza, a natureza santa do Espírito. E ele tem aí esse título oficial, que é o Paracleto, que é do texto hebraico, que é muito maior do que consolador, do que advogado. Então, nós vamos achar algumas passagens na Bíblia em que o Espírito Santo é chamado de consolador. Nós vamos ter passagens na Bíblia em que o Espírito Santo é chamado de advogado. Mas o Paracletos, o termo aqui grego para o Espírito Santo, ele é muito maior e muito mais amplo e pouco entendido em nossa língua. E aí nós fazemos, evidentemente, a apropriação para que nós possamos chegar o mais próximo possível. É digno chamá-lo de consolador e é digno chamá-lo de advogado. Contudo, o Espírito Santo é uma parte muito maior que só consolador ou que só advogado. É uma questão muito mais abrangente, que nós precisamos entender quem é o Espírito Santo de verdade, para que nós de fato possamos alcançar essa excelência do reconhecimento de quem é o Espírito Santo e do que ele faz em nós. Então a palavra paracleto no hebraico, ela é literalmente chamado para ou chamado junto a. Ou seja, a pessoa do Espírito Santo é aquela que é chamada para. Para quê? Para auxiliar. Ela é chamada em favor de. Então, o Espírito Santo é aquele que foi enviado por Cristo em nosso favor. E ele também é aquele chamado junto a, ou a estar junto, ou chamado a. Então, chamá-lo só de advogado, chamá-lo só de consolador, restringe essa dinâmica da relação do cristão com o Espírito Santo. Quanto o Espírito Santo, como eu disse, é a própria sucessão de Cristo entre nós. A obra salvífica de Cristo em nós, ela tem continuidade pelo derramamento do Espírito Santo, que agora é chamado para estar conosco, para interceder por nós, para vir em nosso auxílio. Ele vem para advogar, ele vem para ensinar, para auxiliar, para guiar, para consolar. Ele vem para um número tão grande de coisas que, se nós tivéssemos apercebidos de fato da dinâmica, da construção tão maior que é o Espírito Santo, nós não limitaríamos o Espírito Santo a poucos minutos de frenesi cultico, mas nós viveríamos uma relação com o Espírito Santo tão mais justa, e justa que eu falo é no sentido de próxima, uma relação tão mais proximal com o Espírito Santo, que é basicamente a mesma relação que os discípulos tinham com Cristo, a relação que nós deveríamos ter com o Espírito Santo. E o chamado junto a nós, nos fala de uma outra perspectiva do Espírito Santo, aquela de ser o nosso professor, ser o nosso consolador, ser o nosso recordador, o nosso admoestador. Então ele faz por nós e em nós. Então o Espírito Santo é aquele que vem continuar a obra. Como os discípulos olhavam para Jesus e buscavam em Jesus respostas para os seus problemas e esperavam obter de Jesus uma sabedoria, uma resposta sábia e santa. Assim o crente hoje em dia, o cristão hoje em dia, ele deveria olhar para o Espírito Santo no momento da dificuldade, da dúvida e oferecer ao Espírito Santo a mesma dúvida, porque o Espírito Santo é Deus em nós. E o mundo não pode recebê-lo, mas nós o recebemos e ele mora em nós. E agora o crente simplesmente ignora a presença do Espírito Santo e o limita a alguns momentos de frenesi cultico, quando ele é muito maior. Ele é a pessoa de Deus morando em nós para nos redarguir, para nos orientar, para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos levar na direção correta, para nos levar no caminho em que devemos ir. Pela admoestação, pela instrução, pelo encorajamento, pelo consolo.
O Espírito Santo é muito maior do que eu sentir o calor no meu corpo durante o culto. O Espírito Santo é muito maior do que o quebrantamento proposto pelo pecado. O Espírito Santo faz essas coisas, e glória a Deus porque ele faz essas coisas, mas nós não devemos limitá-lo a isso. Não devemos sentir saudade do culto por esses momentos em que sentimos calor, ou porque estamos quebrantados, ou porque sentimos uma alegria eufórica. O Espírito Santo é maior que isso. O Paracleto é maior que isso. Demos glória ao Espírito Santo, porque ele é santo e provém de Deus, e ele provém de Deus para nos guiar. Em João 14,16 diz que tudo o que Jesus fez foi por seus discípulos, e agora ele deixaria um outro Consolador, ou seja, aquele que continuaria a santa obra de Jesus pelos seus discípulos. Imaginem vocês um grupo de pescadores indoutos andando por Jerusalém naqueles dias sem a ação de um advogado, de um consolador, de um orientador, de um líder que os conduzisse por aquela terra. Eles seriam nada menos do que linchados e teriam mortes terríveis, e o evangelho não teria chegado até nós. Mas como eles receberam do alto o Espírito Santo, eles perceberam que o Espírito Santo agora é a sucessão daquilo que Cristo era para eles, e que eles não estavam sós, mas o Espírito Santo foi deixado a eles. Que eles tinham auxílio, porque o Espírito Santo foi deixado a eles. Que eles tinham orientação, porque o Espírito Santo foi deixado a eles. Veja que a figura de Jesus para nós e para seus discípulos é a figura do pastor. Quando uma ovelha tola toma decisões estúpidas, Cristo carnalmente naquele momento diante dos seus discípulos era aquele pastor bom e amável que buscava a ovelha e fazia-a permanecer sob sua direção e sua tutela. O Espírito Santo hoje ainda faz isso. Nós, quando somos ovelhas tolas e estúpidas que tomamos decisões imprudentes em nossas vidas, em nossos dias, é o Espírito Santo, é aquele que nos busca e nos traz de volta a sã doutrina, a sã conduta, e nos permite estar com Deus mais uma vez. Da mesma forma, o pastor tinha aquela figura de proteção quando os lobos estavam tentando atacar as suas ovelhas, os adversários que se apresentavam diante dessas ovelhas. A figura de Jesus como pastor era aquele responsável por espantar os lobos e de dar inclusive a vida pelas ovelhas. E hoje é o Espírito Santo também que nos capacita a enfrentar os adversários, aqueles que se opõem à sã doutrina, aqueles que se opõem diante de nós simplesmente por nos considerarmos ovelhas e queremos levar ao matadouro. Os discípulos perceberam que eles comiam, bebiam, vestiam, andavam e paravam, totalmente dependentes da orientação de Jesus a eles nos seus dias. E nós hoje nos abstemos da presença do Espírito Santo para comermos, para bebermos, para andarmos, para pararmos. Se nós vivêssemos influenciados pelo Espírito Santo, nós teríamos mais dias de conforto, mais dias de segurança, porque a ovelha é segura nos braços de seu pastor. E nós não ficamos órfãos, nós não ficamos sós. Mas o Paracleto de Deus, o Espírito Santo do Senhor, ele tem sido segregado a momentos litúrgicos específicos de frenesi contínuo, sem uma obra permanente em nós. E não é assim. Não é assim, esse não é o Espírito que o Senhor disse que deixou. Foi através do Espírito que a igreja sobreviveu aos séculos. Foi através do Espírito que homens e mulheres de Deus foram capacitados a lidar com dificuldades. É o Espírito que ministrou cura quando o médico decretou morte. Foi o Espírito que decretou sabedoria quando o mundo decretava ingenuidade. É o Espírito de Deus, o Paracleto do Senhor, ele é muito completo. E é Ele que nos advoga diante de Deus, inclusive orando por nós até com gemidos inexprimíveis, gemidos que não podem ser expressos em palavras. O Espírito Santo expressa por nós diante de Deus, enquanto Jesus intercede por nós. O Espírito intercede em nós. O Espírito é aquele que nos traz a lucidez, a iluminação do justo e santo caminho do nosso Pai. Nós temos feito pouco do Espírito de Deus. Nós temos considerado o Espírito de Deus apenas uma droga viciante de um momento de êxtase que nos alegra
e que nós esperamos o próximo culto para viver por 2 horas, mas o Espírito Santo é muito maior que isso. Nós temos visto apenas uma cor de um prisma imenso, nós temos visto apenas um aspecto de uma coisa muito maior, nós temos limitado o Espírito Santo de Deus a uma perspectiva humana, e é um equívoco de todos nós. Fazemos isso com toda a palavra de Deus. Nós pegamos um aspecto, escolhemos o que nos agrada e segregamos todo o resto. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e é o Espírito Santo que nos aponta o caminho, que nos revela a verdade e que nos aponta para a vida. É o Espírito Santo, o nosso guia, o nosso conselheiro, o nosso amigo, o nosso líder idôneo. O Espírito Santo é em nós um pastor vigilante por sua ovelha, o protetor e orientador, inclusive das mais tolas. É o Espírito Santo que tem nos revelado a consciência da necessidade de confessarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Tratar o Espírito Santo como Paracleto fará por nós o que Jesus fez pelos discípulos. Nos tornará verdadeiros seguidores de Cristo, os refinados em tese. Quando o Espírito Santo vem como línguas de fogo, como ele vem como fogo, e algumas igrejas neopentecostais, algumas igrejas de fogo azul adoram ficar ministrando fogo, 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 é para nos purificar. Não é para sentir ondas de calor apenas, não é para um momento de frenesi apenas, mas é para a transformação de nossas vidas. Para reconhecermos quem Jesus é e o que Ele fez por nós, para nos dirigir na direção correta, para nos instruir no caminho que devemos andar. Ele é um advogado que não julga só a nosso favor, mas ele julga também contra nós. É o advogado permanente em nós, que nos aponta as nossas falhas e as nossas injustiças. É o advogado que tenta constantemente nos convencer de nossas práticas equivocadas e de nossos erros ao longo do caminho. E nós estamos nos opondo ao Espírito Santo, tentando calar-lhe todas as vezes que nos fala acerca dos nossos erros, dos nossos equívocos, acerca de como nós temos julgado mal os nossos próprios dias, os nossos próprios caminhos, como nós temos tomado direção errada. O Espírito Santo é aquele que gera em nós um juízo perfeito, uma condição de análise de vida, de perceber se de fato os nossos dias têm honrado a Deus ou não. Nós precisamos, irmãos, chegar de fato à consciência de quem é o Espírito Santo de Deus. Alguns têm dançado funk sob um som elevado de música. Eu não tenho nada contra o funk ou qualquer outro tipo de música. A questão aqui não é isso. A questão coloca-se numa igreja qualquer determinada, X ou Y, um funk com frenesi, com a tentativa de causar um frenesi instaurado naquele momento. Alguém sai dançando e aponta e diz: isso é Espírito Santo. Ou então alguém começa a correr e gritar e mugir e urrar, e alguém aponta e diz: isso é o Espírito Santo. Eu não vou dizer aqui para vocês o que é o que não é o Espírito Santo. Eu sei que o que a igreja tem construído acerca da visão do Espírito Santo é uma visão muito limitada, muito insalubre de quem ele é. Ele é de fato aquele que veio para nos consolar, o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso orientador, o nosso professor. Ele é aquele líder idôneo que podemos confiar. Ele é Deus morando em nós. E algumas coisas que eu tenho visto que têm sido chamadas de Espírito Santo me fazem profundamente entristecido com a revelação pequena e mesquinha que essas pessoas tiveram de quem é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender completamente o que Jesus fez, o que significa a morte de Cristo e sua ressurreição, e o que significa ter deixado a nós esse Consolador. Porque o Espírito Santo em nós é essa obra de aprimoração constante, contínua,
que tende como grande missão nos unir de novo, mais uma vez, ao Pai que está no céu. Nós precisamos ter uma visão mais sadia, mais plena, mais santa, mais justa, a fim de dignificar a pessoa, porque o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo, com a honra que ele merece, por ser parte de Deus, constituído em Deus, dos aspectos de Deus presentes em nós. Nós temos feito muito pouco dele e limitados o Espírito Santo àquilo que nós achamos que ele é, colocando o Espírito Santo numa perspectiva humana e baixa. Nós precisamos colocá-lo de novo numa visão de Deus e alta para as nossas vidas, para vivermos com ele, convivermos com ele, apontando para Cristo e tendo paz com Deus. Amém, meus queridos? Essa é a reflexão que eu queria trazer para nós essa noite.